Japão é um dos países mais conservadores do mundo. Apesar de ser uma potência econômica e tecnológica, eles continuam a ser um dos maiores potenciais, ou seja, no que tange à cultura, eles continuam a ser um dos maiores países a conservar melhor a sua cultura. E um dos factos culturais mais conservados no Japão é o samurai. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, meu nome é Nil Duarte e no vídeo de hoje vamos falar acerca do primeiro africano ou primeiro estrangeiro que tornou-se num guerreiro samurai. Samurai foram soldados imperiais japoneses que atuaram desde o século 8 até o século 19. Inicialmente, eles foram concedidos ou foram criados para serem cobradores de impostos. Com o andar do tempo, eles passaram a exercer funções militares. Para se tornar um samurai, era necessário nascer de uma linhagem de um samurai. Geralmente os treinamentos dos samurais começavam quando pequenos e era quase impossível ter um samurai estrangeiro, até chegar o Yasuke. Yasuke ou Mokuwa foi um africano que chegou ao Japão no ano de 1579. Ele foi escravo do jesuíta italiano Alessandro Valignano. Era um inspetor, ou seja, foi nomeado como inspetor das missões para a África Oriental e do Sul e Leste da Ásia. Pouco se sabe acerca do Yasuke. Existem alguns relatos que dizem que ele nasceu no ano, provavelmente tenha nascido no ano de 1556 a 1555, 72 anos. Não existe uma data específica quanto à sua nascença, pois era um escravo e não tinha muitos registros. O seu país de origem também é discutível. Algumas fontes apontam para Angola, outras fontes apontam para Moçambique, outras apontam para a Etiópia. Dentre esses três países, um deles tenha sido ou possa ser o país de origem desse grande guerreiro. Apesar da sua nacionalidade ser desconhecida, a sua imagem chamava muita atenção. Por ser negro e com porte físico forte, o Yasuke chamou muita atenção quando chegou ao Japão. Segundo alguns relatos, Yasuke tinha força equivalente a 10 japoneses, ou seja, ele era tão forte que a força dele era comparada a 10 japoneses na altura. E outro ponto que o destacava bastante é a sua altura. Ele media em torno de 1,88m. Os japoneses naquela altura, eles mediam, a sua altura média era de 1,55m, ou seja, eles tinham uma distância tão enorme entre o japonês e o Yasuke. Eles tinham uma diferença muito grande de altura e isso também o destacava bastante. Era notável no meio da multidão. O grande herói japonês Oda Nobunaga pediu ao Alessandro Valignano que desse algum tempo para ele conversar com o Yasuke. Depois de terem conseguido esse tempo para conversar com o Yasuke, Oda Nobunaga descobriu que o Yasuke era uma pessoa muito inteligente. O pouco tempo que já estava no Japão, ele já tinha noções de japonês, já conseguia conversar em japonês. Isso facilitou muito mais a interação dos dois. O herói japonês surpreendeu com força, a altura e a inteligência do Yasuke e convidou a fazer parte do exército japonês. Obviamente o Yasuke não negou esta honra e fez parte do exército japonês, ou seja, foi o primeiro estrangeiro a fazer parte do exército japonês. A dedicação do Yasuke foi tão notável que em um ano ele fez parte, ou seja, ele conseguiu ascender até os escalões mais elevados do exército japonês, do exército imperial japonês. E ele passou a cavalgar nas batalhas ao lado do seu mestre, que era Oda Nobunaga. Os seus colegas o descreviam como um guerreiro gigante e indestrutível. E ele dava medo aos seus inimigos a longa distância. Ele era um guerreiro que quando chegava, todos os seus inimigos temiam. Porque, como já havíamos dito, ele tem a força equivalente a 10 japoneses. Então, se ele tinha força equivalente a 10 japoneses, quer dizer que quando ele chegava ele desequilibrava imediatamente só com sua presença muito dos guerreiros. Em 1581, Yasuke tornou-se um samurai. Ele fazia parte do elenco da guarda pessoal do Nobunaga e era o responsável da guarda da residência do castelo do Nobunaga. Além de ser convidado para o jantar, o Yasuke também passou a ser o portador oficial da espada do seu mestre, ou seja, ele era o responsável da guarda do castelo do seu mestre, ele era o responsável da guarda pessoal do seu mestre, ele era o portador da espada do seu mestre, também foi convidado para jantar com o seu mestre, ou seja, ele era um dos melhores na sua época. Nenhum mestre põe um dos piores a ser o seu portador de guarda. Para artes marciais ou para os samurais, os portadores da espada são das pessoas mais preciosas que ele tem do seu lado e as que eles mais confiam. Ou seja, o melhor guerreiro, depois do mestre, o melhor guerreiro é que fica com a espada do mestre. Então,
O Yasuke era um dos melhores guerreiros naquela época do Japão. Depois do Yasuke tornar-se um samurai, há um registro histórico de uma viagem que foi efetuada entre o Yasuke e o Nabonake, ou seja, os dois viajaram para a capital do Japão. Naquela altura, ver negro era tão raro, mas tão raro, que as pessoas lá na capital do Japão, quando viram o Yasuke, o próprio Nabonake passou a ser o segurança do Yasuke para poder protegê-lo, porque havia muita gente a querer ver o Yasuke. Nesse tempo, acho que nós teríamos muita gente a querer gravar vídeos, a querer fazer selfies e muito mais, pedir autógrafo. Naquela altura, só que simplesmente queriam ver, é só mesmo ver. Porque existem pessoas que nunca tinham ouvido falar de que existem pessoas de cores diferentes das deles. Ou seja, os japoneses têm suas características físicas e a sua tonalidade de pele muito diferente dos africanos. E o Yasuke, existem relatos de que ele era muito preto, feito carvão. Segundo alguns manuscritos, o Yasuke era muito preto, feito carvão. Em comparação ao branco, então ele chamava muita atenção. Ele tem um porte físico grande, ele era alto e ele era muito escuro, era muito negro, a pele dele era muito negra. Então isso chamava muita atenção, muita gente acumulou-se, criou-se uma grande aglomeração em frente à casa onde eles estavam hospedados, só para ver o Yasuke. Existem relatos também de que nesse dia mesmo muita gente morreu só para poderem ver o Yasuke, porque era muita gente que estava ansiosa para ver uma pessoa diferente. Alguns historiadores dizem que existem pessoas que foram lá para ver, existem algumas autoridades políticas ou sociais que foram para lá, que duvidavam da cor dele e pediram, o Yasuke foi obrigado a ter que tirar a roupa na sua parte superior e lavar-se para poder mostrar às pessoas que aquela era a mesma cor dele, não pôs nenhuma tinta na pele. Então, porque as pessoas estavam a duvidar, ele teve que fazer isso para as pessoas poderem verificar ou terem prova de que ele era mesmo preto. A jornada do Yasuke foi muito curta, infelizmente. Em 1532, o general Akechi Mitsuhide efetuou um ataque no castelo onde o Yakuza era o responsável. O Nabonage esteve também no castelo e foi uma batalha tremenda. Infelizmente, os soldados do Nabonage, os soldados que o Yakuza comandava para aquela batalha, eram inferiores em número em relação aos soldados que o general havia trazido para poder atacar o castelo. Então, nessa batalha, o Nabonage rendeu-se. Em vez de ele entregar-se aos seus inimigos, ele preferiu a morte. Existe um ritual chamado seppuku que consiste em poder tirar a sua própria vida em vez de render-se ao inimigo. Esse ritual, antes do Nabonage efetuar esse ritual, ele pediu ao Yasuke, depois de ele ter morrido, que tirasse a sua cabeça e a sua espada levasse para o seu filho, como sinal de respeito e honra e mostrar que ele morreu em batalha para que respeitassem o nome da sua família. Yasuke passou a servir ao filho de seu antigo mestre. O filho do Nabonage também não demorou muito tempo no poder. O mesmo general que combateu o pai também foi atrás do filho. Infelizmente, o final também não foi dos bons. O filho do Nabonage também decidiu tirar a vida usando o ritual seppuku, que é o ritual que seu pai havia utilizado, também para poder preservar a honra da família. Depois de ele ter tirado a vida, o Yasuke ainda continuou no combate. Ele batalhou bastante até os últimos confrontos. Ele chegou a um ponto que esteve num confronto apenas com um oponente, ou seja, com o mestre dos seus inimigos. Nessa batalha com os mestres, o mestre sentiu-se derrotado e ele teve que convidar mais pessoas para fazerem parte da batalha, ou seja, não conseguiu derrotar sozinho o Yasuke. Quando mais pessoas entraram na batalha, o Yasuke decidiu desistir da batalha. Existe um ritual que os soldados samurai também utilizam, que é quando sente-se numa posição inferior, que acha que não vai ganhar a batalha, pega a sua espada e entrega ao oponente para que ele mate com sua própria espada. Quando um oponente mata o outro com sua própria espada, mostra um certo respeito, ou seja, o samurai que morrer em batalha com sua própria espada, ou que ser morto com sua própria espada pelo oponente, mostra que ele teve a honra e respeito, não de reconhecer o oponente forte, mas sim de salvaguardar o seu próprio bom nome. Ser morto pela espada do oponente é uma das piores coisas para os samurais, de uma forma de ver. Então, o Yasuke entregou a espada ao seu oponente. Infelizmente, o oponente negou este ato, ou seja, ele recebeu a espada, mas preferiu não matar. Existe também uma outra coisa, que é quando um oponente, no meio da batalha, nega matar o outro com a sua própria espada, abandona e não mata o seu oponente, ele mostra que aquele oponente não merece, ou seja, não é digno de ter uma morte dessas.
E o Yasuki passou por isso por ele ser africano. Por ser africano, os oponentes não respeitavam ele como japonês, ou seja, não reconheceram como japonês, então não merecia essa honra, não merecia o seu nome fosse guardado dessa forma. Então, infelizmente, o Yasuki, desde aquele momento, passou a ser muito desrespeitado. Ou seja, todas as outras pessoas, todos os outros guerreiros daquela região, daquela cidade, passaram a olhar para o Yasuki como apenas uma pessoa normal, ou seja, ele perdeu todo o respeito que ele tinha como guerreiro. Infelizmente, depois daquela atitude do Yasuki ser visto como um guerreiro fraco, por ter sido desvalorizado pelo seu oponente, o Yasuki caiu no desrespeito da sociedade e ele desapareceu, mudou-se de cidade onde ele estava. Desde aquele momento nunca se soube mais nada acerca do Yasuki. Existem vários relatos, várias fontes que mostram, por exemplo, o Yasuki morreu, voltou para a África, morreu em África, outros dizem que o Yasuki mudou de cidade e morreu em outra cidade, outros dizem que o Yasuki morreu lá mesmo no Japão, foi no sítio para meditar e morreu. Existem várias versões acerca da morte do Yasuki. Então não consigo trazer aqui uma versão exata de como é que ele morreu. Se vocês quiserem um vídeo, se por acaso quiserem ter mais informações acerca disso, posso gravar um vídeo simplesmente a mostrar todas as formas, todas as vertentes, todas as histórias contadas acerca da morte do Yasuki. Ok, pessoal? Graças a Deus, ou felizmente, ficou gravado para a humanidade a história do grande guerreiro africano. O Yasuki ficou gravado para sempre como um dos maiores guerreiros samurais que já existiu. Fora dele, existiram poucos que tiveram os feitos que ele teve em pouco tempo. E isso aqui ficou como, ou seja, tornou-se guerreiro samurai um ano depois teve muita turbulência, mas naquele pequeno período, ele fez muita coisa para o povo japonês. Ele é reconhecido atualmente, existem músicas a falar dele, existem animes que falam já de Yasuki, existem livros, existem contos, principalmente no Japão é muito respeitada a história de Yasuki, muito respeitada. Existe também relatos de que essa história de Yasuki é estudada na escola, lá no Japão, estuda-se na escola a história de Yasuki, tal como se estuda a história de outros samurais que existiram, da coragem, da força e muito mais. Yasuki também é estudado. Isso é muito bom para nós africanos, é muito bom para nós. Fico muito feliz de saber que pelo menos um país no mundo sabe reconhecer os feitos de um africano naquela altura. Então, pessoal, deixem a vossa opinião, o que vocês acharam da história de hoje, o que vocês gostariam de ouvir nas próximas histórias. Deixem aí nos comentários qual é o tema curioso que vocês gostariam que eu pesquisasse e trazesse aqui para vocês. Deixem nos comentários, pois terei todo o gosto do mundo de pesquisar, compilar informações e vir aqui partilhar convosco. Contudo, pessoal, muito obrigado por terem participado, por terem assistido o vídeo até aqui. Se não está inscrito no canal, subscreva no canal, deixa o teu like da tradição porque é muito bom, ajuda bastante o canal a crescer. Deixa aquele like, subscreva no canal, ative as notificações, comente, deixe sugestões porque nós estamos aqui para poder servir. Ok, pessoal? Muito obrigado, valeu! Let's get shit. Yeah, let's get it. Disser que eu não dou. A pousar nessas ruas, disser que eu não dou. Ouvi rumores do people da banda disserem que eu não dou. Eu não dou. A mostrar a minha face. Dizem que o ego me subiu a cabeça, mas não justifico. Fuck, fama que tá me subir. Base é que tá me